Vocês viram o próximo culto flame aí? Não sei não, hein? Acho que nós vamos lançar um beatbox aí, a pastora faz. Glória a Deus. Repita assim comigo: se eu estou aqui, é porque o Senhor quer falar comigo. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, conduza-nos, Pai. Conduza-nos a ouvir a Tua voz. Que todo espírito que vem para tentar roubar a Tua palavra seja destruído agora. Te adoramos, Pai. Eu sei que o Senhor se faz presente nesse lugar, não só porque a Tua palavra nos garante, mas porque nós estamos aqui e podemos sentir a Tua presença. Ah, Espírito Santo, como é bom poder contar com a Tua presença. Como é bom poder contar com as Tuas misericórdias. Obrigado, Espírito Santo, por falar conosco. Obrigado por nos direcionar. Alinha nessa noite, meu Pai, ainda mais céus e terra. Que o Teu reino seja estabelecido. Que a Tua vontade seja estabelecida em nosso meio. Que essa palavra cumpra o propósito para qual ela foi determinada para esse dia de hoje aos nossos corações. Que não seja a mim, mas seja o Senhor através de mim. Te glorifico, Espírito Santo. Te glorifico, Espírito Santo. Que essa palavra ela possa ir, meu Pai, a cada um que está aqui ouvindo, aos que estão na live, que o Senhor possa, meu Deus, estar indo de encontro a cada um, trazendo força, coragem, ousadia e intrepidez. Que a alegria de Cristo esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Efésios 4, versículo 17. Diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivamos mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles são obscurecidos ao entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a vestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade e provenientes da verdade. Quando você lê essa palavra pensando assim, não sei se você lendo ali, você falou, meu Deus, hoje eu acho que o pastor vai... Porque ela vem nos dando, no termo que a gente usa aí, chicotada sem dó. Nós temos aqui uma palavra onde a igreja de Éfeso está havendo aqui uma espécie de correção. Mas eu não vou me levar muito para esse lado. É só um texto base para você preparar para sim, mais futuramente nós entrarmos nisso. Mas todos nós, eu e você, nós temos que nos vestir de um novo homem. E quando a Bíblia fala aqui, ele usa esse termo homem na Bíblia. Aqui no original ele está se referindo ao ser humano, seja homem, seja mulher. Ou seja, geneticamente ele inclui todos os indivíduos, seres humanos.
Então eu entendo que todos nós precisamos nos revestir desse novo homem, revestir dessa nova mulher. Deus, ele tem encontros conosco, ele nos encontra. E o desejo dele nesses encontros é que haja em nós um posicionamento. Precisamos estar posicionados. Nós queremos muitas coisas, queremos ser felizes, mas nós precisamos estar posicionados. Então, quando ele fala que nós precisamos nos revestir desse novo homem, aqui eu entro em um parâmetro dizendo que nós precisamos estar posicionados para receber a alegria vinda do céu. Por quê, pastor? Porque não é fácil estar nesse mundo. Não é fácil nós conquistarmos, não é fácil nós estarmos administrando as coisas, não é fácil você levantar pela manhã ou ir à noite trabalhar, não é fácil estar intercedendo o tempo todo, não é fácil. Viver nesse mundo, de certa forma, é difícil. Engano você se eu falar com você que vai ser fácil. Se eu falar com você, aceita Jesus, crê, venha, você já está na igreja, você sabe que não é fácil. Colocamos em nós, a questão é essa, que nós colocamos muitas das vezes em nós um fardo que se torna pesado. Colocamos sobre os nossos ombros situações e circunstâncias que não é Deus que coloca, eu mesmo e coloco sobre mim. E eu me torno, a Bíblia diz que o fardo se torna pesado, se torna difícil de carregar. Já vivemos em um mundo onde é complicado e ainda assim queremos ser felizes e colocamos sobre nós fardos que é pesado. E Jesus, ele nos convida, ele fala assim lá em Mateus: vinde a mim todos vós que estáis cansados, atribulados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele fala: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. E em mim achareis descanso, em mim acharei descansos para as vossas almas. Porque o jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo assim: olha, o meu fardo é leve. Troque o seu fardo pelo meu. Você jamais vai deixar de carregar algo. Escolha carregar Jesus. Escolha carregar alegria para a sua vida. Escolha carregar a certeza de que Jesus, ele pode sim ser, e ele é um fardo leve para a sua vida. Deus, ele deixou essa promessa: pode ser leve. Pode ser leve. Então o que eu faço? Eu preciso trocar de fardo muitas das vezes. Eu quero a felicidade, eu busco a felicidade, mas eu estou carregando algo que me oprime, algo que me deixa triste, algo que me deixa enfadado. E nessa noite o Senhor está dizendo: troque o seu fardo. Mas entenda que existe momento em nossa vida, na nossa caminhada, existe alguns momentos que nós não vemos solução e a gente entra em um parafuso e falamos: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não vejo a solução, mas eu entendo que eu preciso avançar, eu preciso romper, mas quando eu olho eu não saio do lugar. Eu me encontro em um ambiente aprisionado e travado sem saber o que fazer. Agora entenda, seja qual for a situação na minha vida ou na sua vida, seja qual for ela pode e ela vai gerar algo sobrenatural. Amém? Independente da circunstância que você está passando agora, se você colocar o fardo de Jesus, se posicionar nele, isso vai gerar algo sobrenatural. Agora, como acontecer? Quando eu falo que é algo sobrenatural, quando falamos de algo sobrenatural, automaticamente se lembre de uma coisa: nós estamos também falando e afirmando que nós precisamos ter fé. Para me crer no sobrenatural, eu preciso ter fé. Então, se nós perdermos tudo que nós perdemos, mas conseguimos manter a fé em Deus, teoricamente, ou
na minha vida e na sua vida, eu não vou estar perdendo nada, porque eu posso perder tudo, mas eu guardo a minha fé em Deus, então tudo eu posso ter de volta. A minha fé, ela me faz superar, a minha fé faz avançar. A fé é uma chave que transforma impossibilidades para possibilidades. Mas para isso, eu preciso me posicionar. Para isso, eu preciso estar posicionado. A nos fazer, a nos transformar de glória em glória. Talvez hoje você olhe para trás e você entende algo que você passou lá atrás. Você olha e fala, olha, agora eu entendo por que eu passei isso. Isso transformou, isso mudou em mim, isso me fortaleceu. Talvez você olhe para trás e fala, hoje eu consigo entender muita coisa que eu não entendia no momento. Porém, muitas das vezes o que acontece? Nós vamos para o culto, como se fosse mais um evento, mais uma programação. E a gente está envolvido com tanta coisa, com tanta circunstância, que eu não consigo enxergar e ter fé para o amanhã. Então eu não consigo entender o que está acontecendo hoje, eu não consigo trazer a alegria de Cristo hoje. O que será então amanhã? Porque quando nós falamos em buscar em fé, em ter fé, ela não é para que você entenda. Você não precisa entender a fé, você precisa viver a fé. Deus deseja e Ele busca pessoas que se movem em fé, porque quando eu me movo em fé, eu nunca perco a esperança em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está fazendo algo em você. Deus está trabalhando algo em você, Deus está trabalhando algo na sua família, Deus está fazendo algo em você. Então, se desligue um pouco das coisas, porque ficamos envolvidos com tanta coisa que eu não consigo enxergar. E aí eu venho sim, eu vou para o culto, eu busco a Deus, eu oro, mas só como se fosse uma obrigação. Eu estou na igreja como se fosse um evento de domingo. Eu preciso ir lá domingo. O pastor e a pastora viu que eu estou na escala, então eu preciso ir. Isso acontece? Não, né? Glória a Deus. Deixa eu te falar, você não está aqui por acaso. Você não está aqui só porque alguém te convidou algum dia. Venha para cá entendendo que o dono do universo, o dono da sua vida, o general, o rei dos reis e senhor dos senhores, é Ele quem te convidou, é Ele quem marcou um encontro com você. E Ele marca esse encontro, e todos os encontros Ele está dizendo assim, olha, não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Existem coisas que só eu e você podemos fazer. Existem coisas que só eu e você, se levantar e dar o primeiro passo em direção a Cristo, sou eu e você que precisamos fazer isso. Sim, Deus usa situações, Deus usa circunstâncias para nos trazer direção. Deus usa situações para que haja um alinhamento, nos mostrando, olha, se atente aqui, olha, cuidado com isso, olha, não faça isso, olha, preste atenção. Deus usa situações para nos alinhar, para que nós possamos receber direção, para continuar caminhando, mas decidir posicionar é você. Decidir se posicionar sou eu, sou você. O grande problema é que ao invés de você correr para Deus, você corre de Deus. Estava conversando com um rapaz essa semana, ontem, e ele falou, olha, para mim não tem jeito mais, eu já entreguei, eu estou vivendo a vida aí do jeito que dá mesmo, e a hora que
que eu já aceitei que eu vou para o inferno. Olha isso. Conhece a palavra, conhece a Cristo, mas por não conseguir sair de certas circunstâncias, ele olha e fala: olha, eu já entendi que eu vou para o inferno, então vou viver a vida o máximo que eu puder. Eu falei: você está todo errado. Mas por que isso? Ele falou: porque eu não consigo estar em Deus e permanecer em Deus, sempre eu caio. Sempre eu estou buscando e na hora que assusta eu caio. Eu não consigo permanecer, dá um determinado período, um determinado tempo, quando eu olho eu caio de novo, então eu não consigo mais. Então ele se entendeu nesse esquema, ele falou: eu vou correr então de Deus, ao invés de correr para Deus, porque é Ele quem pode trazer alegria, Ele quem pode trazer solução. É só Ele, é só nele que nós podemos. Deus tem um propósito a se concretizar na minha vida e na sua vida. Então não torne simples um encontro que Ele marcou com você. Não torne simples um encontro que Ele marcou contigo. Não torne simples um ambiente onde Ele está, onde as palavras de Deus são liberadas. E palavras de Deus têm poder de transformar. Às vezes nós olhamos e, como eu disse no início, a vida lá fora não é fácil. Mas uma vez que eu estou posicionado em Deus, a palavra que sai da minha boca, ela tem poder de transformar. Não só o outro, mas a mim mesmo. Transformar as nossas vidas. Então o que eu preciso fazer é começar a liberar palavras de vida, palavras que constroem e não destroem. E esse mesmo rapaz, essa foi uma das coisas que eu falei com ele. Eu falei: olha, você precisa começar a liberar palavras de vida. Quando na nossa boca simplesmente sai somente palavras de não dá, não vai, eu não consigo, não vai dar certo, eu não vou vencer, automaticamente atraímos isso para as nossas vidas. Então o que eu preciso fazer é liberar palavras de vida, palavras que vão construir algo. Se vocês for olhar as mensagens que têm sido ministradas, temos falado muito sobre posicionamento, estar posicionado em Deus. E a questão é que, às vezes nós não nos posicionamos em Deus, e o que eu faço? Eu fico reclamando. Fico murmurando, pensando quão difícil é. Pensando quão difícil é. Mas olha, o posicionamento em Deus, ele vai trazer para mim e para você uma alegria extraordinária. O posicionamento em Deus vai fazer com que você comece a liberar palavras de vida sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos, sobre os seus planos. E deixa eu te falar uma coisa, isso não é pregação para te animar, não. Eu estou te trazendo a realidade para você entender que Deus tem o melhor sim para nós. Mas eu preciso me posicionar nele, eu preciso sair desse mundo que só me leva à desgraça. Falamos assim: eu quero sair desse ambiente, eu quero sair. Há um tempo atrás, conversando com um funcionário de uma empresa, ele, desgostoso já com tudo ali, ele disse: eu quero sair daqui, vou pedir conta, eu estou cansado já, não me valorizam e tal, e só reclamando. E aí eu saí, e passou uns dias, eu voltei nessa mesma empresa, e cheguei lá, me deparei com ele lá. Falei: rapaz, você não ia sair? Estava tudo errado, tudo dando errado, o que aconteceu? Você não saiu ainda? Ele falou: não posso sair agora não, porque eu preciso do serviço. A gente olha tanto as dificuldades e coloca elas na frente da necessidade,
que eu quero dizer? Nós olhamos tanto as dificuldades que temos e colocamos ela na frente de Deus. Esquecemos de olhar que é Deus quem vai nos sustentar. É Deus quem vai nos abençoar, é Deus que vai liberar sobre nós. Então eu preciso começar a liberar algo de bom, declarar algo de bom sobre as nossas vidas. Quer um emprego melhor? Ore, busque ao Senhor, declare isso. É um processo, é uma caminhada. A fé não é murmurar, mas é declarar por fé a realidade à minha volta, até que ela mude, até que ela transforme. Seja na sua casa, seja na sua família, seja no seu trabalho, tudo que envolve a sua vida pode ser transformado pelas palavras que saem da sua boca. Tudo pode ser transformado pelas palavras que saem da nossa boca. Você já parou para pensar quantas coisas de ruim nós pensamos? E aqui eu me incluo também. Porque nós vemos a dificuldade com os nossos olhos naturais e aí a gente coloca isso como uma realidade na nossa vida. Não vou conseguir, não vou conseguir. Nós colocamos isso com uma certeza tão grande, a gente acaba realmente não conseguindo. Sabe por quê? Vencer não tem a ver com o que está nos cercando. Vencer não tem a ver com que as coisas que estão à minha volta, com o que está na minha frente, mas tem a ver com a forma com que você está olhando isso. A sua vitória, o seu posicionamento nesse ambiente, nessa circunstância, nessa sua vida, o que vai determinar a sua vitória é a forma com que você está olhando. E às vezes o que acontece? Nós buscamos e não conseguimos e desistimos. Ou nós buscamos e conseguimos, e quando consigo, eu já não quero mais. Ambientes da nossa vida que nós precisamos estar buscando constantemente. Conseguir, eu continuo buscando para que eu permaneça. O posicionamento fala de uma permanência, de uma persistência, sem olhar para trás, sem desanimar. Procuramos, muitas das vezes, a felicidade nas coisas da vida, na circunstância, procuramos muitas das vezes em ambientes, em situações. Só que nessa noite, Deus está dizendo e nos informando, dizendo assim: olha, a sua felicidade não está na sua conquista, mas está em permanecer na minha presença, em transformar-se a sua vida, transformar o seu velho homem em um novo homem, uma nova mulher, criados para exercer e para manifestar a glória de Deus. Jesus, Ele está fazendo algo novo em nossas vidas. Quando nós lemos Isaías 43:18, Ele fala: olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem considere as antigas. Algo novo, eis que faço uma coisa nova. Não está percebendo? Não percebeis? Então sabe o que eu faço? Nós precisamos aprender a celebrar o que o Senhor está fazendo na minha vida hoje, a celebrar o que Ele está fazendo hoje, o que está acontecendo hoje. Ah, pastor, mas não está fácil, está difícil, está complicado, é muita coisa, eu não sei o que fazer, eu não sei aonde ir, eu não sei para onde olhar, está muito complicado. E deixa eu te falar uma coisa: aonde você vê na Bíblia que vai ser fácil? Aonde você vê na Bíblia que fala assim: olha, faça assim que vai ser facinho, facinho? Você vai ver na Bíblia te informando: olha, é possível. Porque depende de quê? Do meu e do seu posicionamento em Cristo.
O limite do seu posicionamento, o seu limite, ele é definido pelo seu posicionamento. O limite seu, da minha vida e da sua vida, ela é medido o tanto que eu estou posicionado em Deus. Por quê? Porque se eu e você estivermos posicionados em Deus, não há limites. O Deus do impossível, o Deus das impossibilidades, Ele é quem vem, é Ele quem age na minha vida. E muitas coisas não acontecem porque o Senhor está esperando uma posição minha, uma posição sua. Muitas coisas ainda não ocorreu porque Ele está esperando nós nos posicionar em Cristo. Ah, pastor, mas eu quero ser feliz. Sim, lembre-se, nessa noite eu só encontro a felicidade em Jesus. Eu só encontro a felicidade em Jesus. Você só vai encontrar a felicidade em Jesus. Não existe outro caminho, não existe outro Senhor, não existe possibilidade de encontrar a felicidade eterna se não for em Jesus. Se posicione em direção a Deus. Quando nós olhamos, eu estava falando de Davi, e esse é um dos momentos que eu estava lendo e olhando isso. Davi, ele foi ungido rei, e era algo improvável ao olhar do ser humano. É algo improvável ao olhar da humanidade, da sua família, das pessoas que o rodeavam. Como assim? Alguém que não tinha sido nem convidado a estar na mesa naquele momento ali de cara. Ao olhar dos outros era alguém improvável, impossível acontecer. Mas quando Deus olha para Davi, Ele já olha para um rei. Estou te falando isso para que você entenda. Deus não olha para você como alguém que pode fazer algo, não. Ele olha para você como alguém que já faz algo, como alguém que já é. Ele olha para você e olha você como alguém especial, como alguém que tem algo especial para Ele fazer através de você. Os nossos olhos humanos, os olhares humanos ali em Israel, olharam para o trono e viam Saul. Olhava para o trono e olhava e falava: Saul está nos governando. Saul está nos governando. E Deus olhava para o trono e ele via que? Um trono vazio, esperando o momento certo. Humanidade olhando o trono e vendo Saul, e Deus olhando um trono e vendo um trono vazio, porque aonde Deus não governa está vazio. Tem tronos em nossas vidas que nós olhamos e vemos uma crise, vemos uma dificuldade, vemos algo enorme que eu não sei o que fazer, e agora o que eu faço? E eu me sinto governado por essa crise, governado por essa situação. O que Deus está trazendo aqui é: olha, você pode até olhar e ver uma crise, ver uma dificuldade, ver algo que está impossível, mas Deus olha e diz: olha, já está vazio, eu já trouxe o livramento, eu já tenho a provisão, eu sou o Deus da provisão, eu sou o Deus que vai fazer com que você se levante novamente, eu sou o Deus em que faço nova todas as coisas, eu já tenho a provisão. Sim, as crises muitas das vezes nos abatem, as dificuldades nos abatem, mas Deus olha e diz: venha, não pare. Ele diz: eu já venci na cruz. O que eu preciso, o que você precisa é que nós possamos caminhar em fé, ter fé, ficar em paz, porque o Senhor conhece o final.
seja o final ruim se você não se posicionar, mas Ele também conhece um final bom, que é você se posicionando nele. Ele sabe de todas as coisas, a sua história já está escrita, Ele já tem todo um projeto traçado para você e para mim. Então se posicione em Deus. É Ele quem garante vitória, é Ele quem vai fazer você romper, é Ele quem vai fazer e quem vai te dar a direção. Não se apavore. Pare de se preocupar, pare de reclamar com algo que não se moveu ainda. Continue buscando, continue se posicionando em Deus. Mas sabe o que acontece? Nós não queremos abrir mão dos nossos desejos para viver os desejos de Deus. E esse é um dos problemas que eu estava conversando com uma pessoa. Falei, o seu problema, primeira coisa que você precisa entender: abra mão dos seus desejos. Ah, mas eu quero tanto, eu gosto tanto disso, eu não consigo ficar sem. Falei, olha, o dia que você abrir mão dos seus desejos, você vai começar a viver os desejos de Deus. Jesus não vai impor nada a você, não vai te obrigar a nada. Jesus não vai colocar um cabresco em você e falar, faz assim. Não, Ele te dá uma direção. Quer ir? Vem. É escolha sua, é escolha minha, é nossa escolha. Mas eu preciso abrir mão dos meus desejos para que eu comece a viver os desejos de Deus. Porque o meu desejo, infelizmente, o seu desejo nunca vai ser o desejo de Deus. 100% não. Porque o nosso desejo, o desejo do nosso coração, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. É claro que você pode falar assim, ué, mas Deus quer que eu seja feliz. Eu desejo ser feliz, isso não é o desejo de Deus? Sim. Mas a forma de você conquistar a felicidade muitas vezes não é a forma que Deus quer para você. Porque Deus não deseja uma felicidade momentânea, Deus deseja dar a nós uma felicidade eterna, que eu só consigo no posicionamento nele. Seja alguém de verdade em Cristo. Seja alguém de verdade em Deus, para que você veja a sua casa sendo transformada. Não coloque a luta, a dificuldade maior do que Deus. Não coloque Deus como se Ele estivesse em crise. O mundo está em crise, então Deus está em crise, porque eu não vejo Deus fazendo nada, então o céu também está em crise. Ei, engana você. O céu jamais está em crise. Confie em Deus. Deus já derramou a vida dele em você, Deus já derramou a força dele em você, Deus já derramou dele sobre você. Simplesmente o que eu preciso fazer é me posicionar em Deus e confiar nele. O que Deus diz em Josué, para Josué 1:9, ele fala, olha, não te ordenei, eu já te falei, eu já te conduzi, estou te falando de novo, cara, seja forte, seja corajoso, não temas e não te apavores, o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Imagino eu que Josué estava sim, buscando em Deus, com dúvidas, com medo pela circunstância, mas ele estava posicionado em Deus, e Deus fala, olha, eu estou contigo por onde quer que andares. O problema é que como que eu vou ouvir isso de Deus se eu não estou com Ele, se eu não busco Ele, se eu não me posiciono? Como que eu vou querer ser feliz, ter a felicidade de Cristo, se eu não me posiciono a viver a felicidade dEle? Se eu fico em ambientes, em circunstâncias, em situações aonde Deus não vai estar. O
Espírito Santo, ele vai tentar te tirar de lá, mas Deus não se agrada. O que eu aprendo aqui é que muitas das vezes a questão não é o lugar, mas é quem vai comigo. Eu já falei isso aqui. A questão é quem vai comigo, quem vai com você, quem está indo com você. Você se lembra de uma frase, não sei se vocês vão se lembrar, mas Billy Graham tinha uma frase que ele falava assim: olha, se você tem expectativa, se a sua expectativa, se ela estiver em qualquer coisa que seja menor do que Deus, isso governa a sua história. Você tem noção do que é isso? Se você coloca a sua expectativa em algo que seja, que você imagina que seja parecido com Deus, isso já te governa. E aí é onde mora muitas das vezes o perigo até do dinheiro, do mamon, porque eu coloco tanto a minha expectativa nisso, achando que isso vai resolver todos os meus problemas, e não. Porque quando eu faço isso, isso me governa. Então, se eu coloco a minha expectativa num desejo que eu tenho, eu estou sendo governado pelo meu desejo. Olha que doideira. E aí eu abro um precedente, eu abro algo assim que pode acontecer, eu abro uma porta para que o meu inimigo, o inimigo das minhas almas, use o meu desejo para me tirar do projeto de Deus. Eu preciso estar, por isso eu preciso estar posicionado em Deus, porque é nele que eu tenho que confiar, é Ele que pode todas as coisas, Ele é a solução que eu preciso para todas as coisas. Mas o que eu digo muitas das vezes, talvez seja só eu, talvez você não faça isso. Não, isso eu dou conta, pode deixar que eu resolvo. Deixa comigo. Indiretamente eu olho para Deus e falo: Deus, isso aqui é facinho, o Senhor tem outras coisas mais graves para resolver, então deixa essa aqui comigo e vai me ajudando nessa aqui. Ei, Deus se preocupa com você com coisas simples. Deus se preocupa conosco com coisas simples. Vocês já ouviram, isso eu tenho certeza que vocês já ouviram, que o grande problema não é a grande pedra, mas é a pequena. É a que você não enxerga, a que você acha que é fácil. Você pode tropicar, mas você não vai cair. Ei, dependendo de onde ela estiver presa, o tombo é feio. Se posicione em Deus. É Ele que é a luz que nós precisamos para iluminar o nosso caminho e eu não tropeçar em pedras pequenas, porque a grande pode estar escuro. Que dependendo da sua visão você ainda consegue enxergar, mas e a pequena? Se não tiver a luz de Cristo, se não estiver posicionado abaixo da luz de Cristo. Não coloque o seu futuro no que os seus olhos estão vendo simplesmente. Seus olhos te limitam. Os meus olhos nos limitam. Muita coisa que eu coloquei os meus olhos, falei: aqui tá bom, lá na frente não dá certo. Nos perdemos no caminho, não porque fizemos errado ou estamos fazendo errado, mas porque eu não olhei com o olhar de Cristo. Então uma simples pedrinha nos faz tropeçar e perder tudo. Eu não posso colocar o meu olho simplesmente em algo que eu estou vendo, eu preciso olhar para cima. Sabe quando é que a tempestade se acalma? Sabe quando é que a luta ela se acalma, ela dá uma amenizada e tranquiliza? Nós vemos isso quando Jesus entra no barco. Sabe o que ele nos ensina? Que a minha confiança não tem que estar vinculada a calmaria da tempestade, mas a minha confiança tem que estar vinculada na presença de Jesus dentro do barco. Eu preciso estar confiante nisso, Ele está comigo.
Eu preciso estar firmado nisso. Ele está presente. Jesus está presente. Eu não confio simplesmente o sol abriu, o mar acalmou. Não. Jesus está presente. O sol abriu, fechou, pode acontecer o que for, mas o que me importa é a presença de Jesus. Quando eu me posiciono nisso, eu começo a entender o que Ele tem para mim, o que Ele vai fazer em mim. Porque só dele estar presente, eu já tenho a certeza que eu estou seguro. Só dele estar presente, eu já tenho a certeza de que eu vou viver uma felicidade sobrenatural. Por quê, pastor? Porque pode vir a tempestade que for, se Ele estiver presente e os meus olhos estiverem fitos nele, eu vou passar a tempestade que for, mas eu sei que eu vou chegar lá. Agora, se Ele não estiver presente, não posso te garantir nada. Na presença dEle, o barco pode ser destruído, mas Ele te leva lá, nem que seja andando sobre as águas. Eu preciso entender isso, precisamos entender que o posicionamento fala sobre isso, em entender que eu preciso depositar a minha confiança 100% em Deus. Se posicione em Deus essa noite, se posicione nele. Pastor, mas eu estou posicionado. Amém, se posicione mais ainda. Todos nós, todos, sem exceção, temos alguma coisa que nós precisamos abandonar, alguma coisa que nós precisamos largar para que Deus estabeleça 100% em nossa vida. Por quê, pastor? Porque eu e você, nós somos seres humanos, o velho homem sempre está aí batendo a porta. Mas eu preciso me posicionar em Deus. Apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4,16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente. Eu falei lá no início, que a nossa dificuldade produz algo sobrenatural. Apóstolo Paulo vem confirmando aqui, ele fala, olha, não atentando-nos às coisas que se veem, mas nas que eu não vejo, porque as que vê é temporal, e as que não se vê é eterna. Apóstolo Paulo, ele está declarando que toda a força para vencer esse mundo, toda a força para vencer a dificuldade, toda a força para vencer o pecado, toda a força para vencer os nossos próprios desejos está em um homem interior. Porque é Ele que faz com que nós estejamos ligados em Deus, e é Ele quem se renova, a força se renova todos os dias. Então eu preciso estar ligado em Cristo, para que o meu homem interior, para que Jesus que habita em mim, me ensine todos os dias, me ajude todos os dias, para que ele seja renovado, porque ele é renovado, e a minha vida externa, o meu homem exterior, receba a força do meu homem interior, que é Jesus habitando dentro de mim. Porque o homem exterior, ele sempre vai se corromper. Sabe o que acontece com o homem exterior? Ele não aguenta a pressão. O homem exterior, se não estiver firmado em Cristo, não estiver firmado no seu homem interior, ficou meio confuso isso aqui, né? Mas se não estiver firmado em Cristo que habita dentro de mim, ele não vai aguentar a pressão que o mundo espiritual faz. Deixa eu te falar uma coisa, nós não somos seres naturais, engana você, nós somos seres espirituais, vivemos em um mundo espiritual, e se eu não estiver fortalecido por Cristo, eu vou acabar desanimando, e o que acontece? Eu desisto facilmente, eu tenho
raramente eu tenho esperança em algo, mas eu perco a esperança de ver as situações, as circunstâncias mudarem. E o que acontece? Eu me entrego ao desgaste, eu me entrego à tristeza, eu me entrego ao cansaço diante de muitas lutas, eu entrego a minha vida, eu faço como o rapaz que eu dei exemplo aqui, eu já entreguei, não tenho o que fazer. E teoricamente o que acontece? Você começa a escolher uma alegria momentânea ao invés de uma alegria eterna. Você tem noção do que é isso? Você tem ideia do que você pode, da escolha que você está fazendo? Você tem ideia da escolha que nós podemos estar fazendo por escolher uma simples alegria momentânea? Aqui está uma chave que nos ensina, aqui está um dos segredos que nos ensina para vencermos os desafios da vida. Qual que é? Eu preciso escolher viver o dia a dia olhando para o meu homem interior, revestindo-me da palavra de Deus, porque ela que é a verdadeira fé, a minha verdadeira fé tem que estar em Deus, Ele é tudo que eu preciso. Posicionar-me diante das circunstâncias, da dificuldade, posicionar-me em Deus. Posicionar-me diante dessas lutas, dessas circunstâncias, com a certeza de que as promessas do Senhor é a que está valendo sobre a minha vida e não as palavras que eu tenho ouvido do mundo. Você é forte, deixa eu te falar uma coisa, você pode vencer esse desejo, essa situação, você pode vencer, fique firme no Senhor. Efésios 6,10 fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E havendo feito tudo isso, feito o quê? Fortalecer no Senhor e na força do poder, revestir da armadura de Deus, não lutar contra carne nem sangue, mas entender que a minha luta e a sua luta é contra principados e potestades. Nossa luta é contra os príncipes das trevas desse mundo, desse século, contra hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Tomando a armadura de Deus, para que eu possa resistir o dia mau. Tudo que eu e você precisamos fazer é nos posicionar em Deus. Ou você acha que para lutar as guerras espirituais nessa carne aí você vai conseguir? Esteja vigilante. Esteja vigilante, mantenha-se firme na fé. Seja homem, seja mulher de coragem. Seja forte em Cristo. Posicione-se em Deus. Quando eu estou posicionado, as coisas serão transformadas à nossa volta. Se você não lembrar de nada, se lembre de que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você imagina. Confie em Deus, creia em Deus.
Agora deixa eu te falar uma coisa, e aqui eu encerro. O Senhor não vai tocar em você, o Senhor não vai mover em você, se você não ir para o seu secreto e se expor a Ele, a verdade do seu coração. Exponha a Ele qual a sua necessidade, qual a sua dificuldade, qual a sua luta. Pastor, mas eu já fiz isso e não resolveu. Continue, permaneça, se posicione em Cristo. Essa é a minha dificuldade, mas eu me posiciono em Ti, Deus. Eu me posiciono a viver a Tua verdade, a viver o que o Senhor tem para mim. Para encerrar, João 15:16 fala: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Você é escolhido, você é escolhida do Senhor. Ele te escolheu. Se posicione nele essa noite. Se posicione a fazer e a viver a vontade do Pai na sua vida. Leve essa mensagem ao outro. Você é uma carta viva, que as pessoas leiam em você alguém que tem fé, alguém que acredita, alguém que não se perde à beira do caminho, mas alguém que continua. Pastor, mas o sol está quente demais, mas eu continuo semeando, porque quem dá o crescimento não sou eu, é o Senhor. Eu continuo semeando, eu continuo apresentando Cristo através da minha vida. Continue fortalecendo a sua vida no Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai transformar toda a sua história por completo. Agora, não queira isso no estalar de dedo, é um processo. Mas continue crendo, continue confiando, se posicione em Deus, a alegria dele virá sobre você, virá sobre a sua casa. Não deixe Satanás te dominar, meu querido. Não deixe Satanás dominar os seus desejos, as suas vontades. Você sabe, nós sabemos que é errado. Quando é errado, escolha o certo. Viva hoje, para que você tenha a vida eterna amanhã. Se coloque de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Espírito Santo, que nós possamos contar com a Tua misericórdia em todo o tempo, Yeshua. Obrigado por nos alcançar mais esse dia. Obrigado, Espírito Santo, por alinhar, meu Deus, a nossa história com a Tua. Obrigado por alinhar a história que o Senhor escreveu com a nossa história. Que nós não escrevamos a nossa própria história, mas escrevamos a história que Cristo tem para nós. Jesus, Jesus, Tu és tudo que precisamos. Tu és tudo que precisamos, Jesus. Jesus, Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dificuldade. Se revele a nós, Espírito Santo, se revele a nós, se revele a nós, se revele a cada um que está aqui essa noite. Se revele a cada um que está aqui essa noite, para que entenda que no Senhor
é tudo que eu preciso, é tudo que precisamos. Se revele a nós, Jesus. Espírito Santo, venha nos convencendo essa noite do nosso pecado, da nossa injustiça própria. Convença-nos, Espírito Santo, pois queremos viver o Teu desejo, estabelecer o Teu governo nesse ambiente, estabelecer o Teu governo na nossa casa, estabelecer o Teu governo nesse ministério, estabelecer o governo nessa cidade. O Teu governo seja estabelecido. Destrói com todo o governo de Satanás, de dúvidas, medos, inseguranças, de desejos. Abra os nossos olhos espirituais, que o Teu fogo venha e consuma com todo o governo que não é do Senhor, que está sentado na cadeira, que somente é para o Senhor se assentar, Pai. Espírito Santo, leva-nos a um arrependimento, leva-nos a um nível de arrependimento tão profundo, onde nós nos desfazemos para nós mesmos, desejos e anseios, mas que o Senhor seja vivificado em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo em nós. O Senhor em nós é a esperança da glória. Enquanto nós temos um momento de adoração, feche os seus olhos e se exponha ao Senhor essa noite, na sua intimidade, na sua individualidade. Que Cristo te encontre, que a verdade de Cristo te encontre essa noite. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se sigo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente.
propostas vêm, me chama todo dia as tentações, me chama todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Escolha o Senhor. Escolha se posicionar em Deus. Escolha a vida de Deus. Ele é a vida. E tudo quanto você precisar e necessitar, encontre nele. Você vai encontrar nele. Ele é o seu socorro. É a necessidade que você precisa. Amém? O Senhor me incomodou lá em casa, me incomodou no sentido, me direcionou. Queria estar chamando aqui o Fernando e a Marina, os presbíteros dessa casa. Não sei o porquê ao certo, mas eu queria, como igreja, como família de Cristo, nós pudéssemos orar para esse casal. Tem sido e é uma bênção para nós, amém? Se você não veio nas aulas do Mergulhando, pastora, vem cá. Se você não veio nas aulas do Mergulhando, você está perdendo um grande alimento aí que esses professores aí tá derramando. Você que é casado e não participou, já começa outro aí, não deixe de participar. O Senhor derrama muito. Eu queria orar por eles e não é de mim, mas que o Senhor fale. Apocalipse 7, no versículo 17, o Senhor fala assim: pois o Cordeiro que está no centro do trono, Ele é o pastor de vocês. Ele é quem conduz as fortes águas da vida. E seja qual for a lágrima, Ele tem poder de enxugar. O que nós sabemos, ou o que eu sei, o Senhor tem grandes coisas a se realizar ainda na vida de vocês, mas não é novidade que o inimigo vem com várias circunstâncias para tentar tirar isso de vocês, esse algo precioso que está dentro de vocês. Eu não sei que tanto vocês têm orado, que tanto vocês têm pedido, mas o Senhor está conduzindo. Não desanime, permaneça. Ele é quem tem poder de expulsar com todo o olhar da maldade. Nessa noite o Senhor vai enviar anjos, guerreiros poderosos,
Pai, está destruindo com todo o levante de Satanás sobre a vida de vocês, sobre o ministério de vocês, sobre a casa de vocês. Espírito Santo, o Senhor é quem conduziu. Eu não posso fazer nada, é o Senhor quem faz todas as coisas. Então te peço agora, Pai, reforce o espírito dos teus filhos ainda mais. Pai, eu te peço que o Senhor venha com a tua mão poderosa sobre eles. O Senhor é quem tem direcionado, o Senhor é quem tem ensinado tudo quanto eles têm vivido por toda a caminhada contigo. Então eu te peço agora, Pai, que antes de mais nada, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, repouse sobre a vida deles, repouse sobre o coração deles. Pai, que o Senhor venha derramar sobre eles graça, sabedoria, que eles venham cada dia mais ser guiados pelo Senhor, que a resposta do céu venha sobre a vida deles, sobre o coração deles. Pai, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Então que o Teu Espírito Santo agora renove e restaure tudo que foi machucado e derrubado pelas guerras, arranhado pelas guerras. Que a armadura de Cristo agora se renove, restaure a armadura desse casal, dessa família. Pai, e todas as palavras que têm sido lançadas para trazer uma certa opressão, dúvidas, insegurança, sejam dissipadas agora no poder do nome de Jesus. Que os olhos espirituais dos teus filhos continuem abertos a receber a tua direção e a tua provisão em tudo quanto eles precisarem. Pai, nós como família de Cristo, como família de Cristo, nós intercedemos por eles. Que a tua força, Senhor, se repouse sobre eles. Que a tua força se repouse sobre o coração deles. A força de Cristo agora. Que eles sejam fortalecidos pelo Senhor. Ah, Espírito Santo, se revele de uma forma sobrenatural ainda mais sobre eles. Como família de Cristo aqui, eles são referência para muitos, eles são referências para nós. Então guarda de todo olhar da maldade, guarda de toda palavra de Satanás. Satanás não tem poder sobre a vida, não tem poder sobre o trabalho, não tem poder sobre nada na vida deles, porque eles são guardados pelo Senhor. Espírito Santo, obrigado pelo teu toque de paz e de alegria. Obrigado pelo teu toque de paz e alegria que o Senhor tem liberado sobre eles essa noite, Pai. Que se inicie um novo tempo e uma nova estação de paz e abundância e alegria em Cristo Jesus. Fortalecimento. Que cesse com todas as opressões e pressões que atingem, às vezes até no físico, mas que eles sejam renovados essa noite, no poder que há no teu nome, Cristo Jesus. Ao Pai nós tributamos glória, força, poder e majestade. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pelos teus feitos. Obrigado, Pai. A Ti nós damos honra, glória, força e poder.
vida após mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Oremos juntos. Pai nosso. Sua mão direita, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz, que a graça eterna, a paz, as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, para todos sempre, em nome de Jesus. Vá em paz.